Meu nome é Lucas Brandão, eu vou falar da matéria de História do terceiro trimestre da verificação. E eu vou começar a falar um pouco do período militar, do golpe militar que o Brasil sofreu, um pouquinho desse período histórico. E o golpe militar, ele foi ocorrido em 1964, e estabeleceu aqui no Brasil uma ditadura militar, que ela permaneceu de 64 até 1985. E ao longo dos anos, o regime militar ele foi endurecendo o governo e deixando ele, tornando meio que algumas práticas mais legalizadas, sabe, de censura e de tortura. E os militares eles combateram sem piedade qualquer ameaça que tinha uma cara meio que comunista. Eles também combateram manifestações contra o governo, marcando também essa história aqui do Brasil. Ficou marcado por um período, foi conhecido como período negro, sabe? Que foi marcado por vários atos autoritários ao extremo, no sentido de muitas pessoas que foram sumidas, foram perseguidas, torturadas. E a decisão de se dar um golpe político por parte dos militares, tipo, não foi algo repentino, sabe? Isso aconteceu com consequências, sabe? Com uma consequência de uma série de fatos políticos que estavam acumulados, sabe? Nesse período que o Brasil estava vivendo, que era um período republicano, após de Getúlio Vargas. E quando Getúlio Vargas ele resolveu colocar um fim à sua própria vida, a situação política aqui nacional, aqui do Brasil, ela já estava meio abalada, já estava com problema, sabe? E a vacância do cargo máximo que na política, ela já estava meio abalada também. E isso meio que, por estar tudo meio que abalado, isso meio que permitiu sei lá, um olhar meio preocupante para essa conjuntura de sucessão presidencial, sabe? E Juscelino Kubitschek, ele foi eleito em pleno eleitoral, que foi direto para o governo seguinte. E o então presidente ele tentou desenvolver um governo que ele foi possível, sabe, tentar conquistar o apoio popular, sabe, o apoio da população, da maioria, sabe. E tipo, mas por vários momentos ele se encontrou de frente com os militares, sabe. Os militares eles começaram a esboçar tentar pegar um golpe de Estado, e o sucessor na presidência foi o Jânio Quadros, tipo, que Jânio Quadros ele foi eleito com um enorme apoio popular também, que foi conquistando tipo, uma aprovação enorme nas ruas, que até hoje meio que tipo, não havia sido vista. E a vitória imperativa fez com que o Jânio Quadros ele acreditasse tipo, em um alto golpe do Estado. Que ele começou a crer que o povo ia apoiar ele sempre, sabe? Ia estar sempre do lado dele por ele ter esse número enorme de pessoas que gostavam dele. E ele, crendo que o povo apoiaria ele sempre, ele meio que tentou arquitetar um plano de uma renúncia, sabe? Para tentar voltar no poder através de um pedido amplo, sabe, de um retorno, que isso só aceitaria se ele fosse dado os poderes absolutos, sabe. E o plano da renúncia de Jânio Quadros não funcionou, e o cargo de presidente ele acabou ficando disponível para o seu vice, que era o João Goulart. E o João Goulart, ele era jovem, sabe, ele era classificado como jovem político, que ele havia meio que aparecido na cena política aqui nacional como o ministro do Trabalho, que foi do segundo governo de Getúlio Vargas. E Jango, como era chamado, ele tinha meio que claras aproximações, tanto ideológicas, políticas de esquerda, e tipo, isso fazia ele ser considerado como uma total ameaça aqui no Brasil.
E para piorar, quando o Jango ele recebeu a notícia da renúncia de Jânio Quadros, ele meio que estava tipo, na viagem política para a China, que para ter uma ideia mais do comunismo de lá. E os políticos de direita eles tentaram de várias formas tentar impedir a posse do vice-representante, mas o Brizola, que é o primo de Jango, que é o governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ele sustentou o retorno e a posse, uma posse legítima de João Goulart. E o presidente postado, ele tentou dessa forma aplicar de uma forma eficaz uma política de esquerda aqui no Brasil. E isso foi muito combatido pelos direitistas e criticado como uma ameaça comunista, sabe? E já tinha aquela ideia de que ele estava fazendo uma viagem para a China, ou seja, os rumores em cima dele começaram a crescer. E o estopim necessário para tentar explodir um golpe militar, ele se deu quando o Brizola e o João Goulart, eles fizeram um discurso na Central do Brasil, e que foi aqui no Rio de Janeiro, em 13 de março, e eles ficaram declarando as reformas de base que seriam necessárias no Brasil, né? E isso foram lideradas pela reforma agrária. E no dia seguinte dessa palestra, desse discurso aqui na Central Brasil, os opositores eles se organizaram uma grande massa e eles conseguiram promover 6 dias depois a Marcha da Família, era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E tipo, esse movimento de base religiosa, ele tinha o objetivo de envolver totalmente o povo no combate, como eles diziam, ao maléfico comunismo, que na época era odiado por muita gente. E assim, tipo, a religião, junto com o povo e o interesse norte-americano, eles conseguiram formar uma sustentação que permitiria e permitiu o golpe, sabe? O que foi o golpe militar. E o golpe, ele começou a tomar uma forma prática quando, em março de 64, se reuniram em Juiz de Fora e Minas Gerais os generais que chamavam o Olímpio Mourão Filho e o Odílio Denis, que eles juntos, com o governador do estado, Magalhães Pinto, fizeram uma reunião que visava sempre estabelecer uma data para dar um início da mobilização militar, sabe? Para tentar uma tomada do poder, na qual ficou meio que decidida como a data seria 4 de abril de 64, quase um mês depois. Mas o Mourão, ele não esperaria que Mourão, ele não esperaria que até abril para tentar iniciar o golpe. Tipo, ainda no dia 31 de março, no mesmo mês que se reuniram, ele tomou uma atitude impulsiva, partindo com as tropas que ele tinha, né, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E o general Castelo Branco, ele ainda tentou segurar o levante que estava ligando para Magalhães, para o outro coronel, que era o Magalhães Pinto, tentando fazer com que o militar, fazer esse movimento era muito prematuro, sabe? Isso não ia dar em nada, só que não dava mais para parar, já estava a caminho do Rio de Janeiro. E como legalista ao lado de João Goulart, o general Moraes Âncora, ele não estava satisfeito com essa situação toda, mas quando recebeu a ordem do presidente para prender Castelo Branco, ele não a cumpriu. E o general Âncora, ele alegou que ele não queria iniciar uma guerra civil no país. Então, quando as tropas do governo eles se encontraram com as dos golpistas, eles se uniram e eles continuaram a caminhada para o Rio de Janeiro para tentar efetivar o golpe que ocorreu no mesmo dia, que foi 31 de março de 64, que foi em volta de 5 horas da tarde. E João Goulart, se deparando com isso tudo, com essas tropas todas, com a oposição,
Ele também evitou uma guerra civil, abandonando totalmente a presidência. Ele se refugiou para o Uruguai, depois falaram que ele foi para a Argentina, ele morreu depois de um infarto, aos 57 anos lá de idade. E aí foi isso. E o Congresso Brasileiro, ele providenciou as suas medidas que isso tornaria legalizado o golpe, sabe? Para não ficar uma coisa clandestina, vamos dizer assim, que eles queriam tornar uma coisa normal, legalizado. E o senador Moro de Andrade, ele declarou o cargo do presidente vago, tentando alegar que o presidente ele havia abandonado o Brasil, ou seja, ele tinha deixado o país de perna pro ar. E as eleições presidenciais, elas foram prometidas em 1965, ou seja, um ano depois do golpe, né? Mas isso não foi realizado. Os militares eles passaram a eleger os presidentes indiretamente durante a ditadura, que se tornaria mais severa a cada ano que se tornou, e o povo ele se mostrou confuso com o que estava acontecendo, porque falava uma coisa e não estava sendo cumprida. Mas, o crescimento econômico fez com que a população ela se acomodasse, não quisesse lutar por alguns direitos que ela tinha, sabe? Mas, à frente, assim, com o tempo, a censura, ela fez com que o povo se calasse, sabe? E o golpe, ele meio que impediria a tentativa de uma implantação de uma política comunista no Brasil. E com os anos que viriam, os atos institucionais e o regime que começou a tomar o poder através de um golpe, ele começou a estabelecer umas bases legais, sabe? Porém, elas estavam sendo autoritárias. E em 64, a burguesia brasileira ela foi assustada com os trabalhadores, principalmente do campo e da cidade, que estavam fazendo greve, sabe? Eles estavam ocupando as terras por todo o país. E por meio do exército brasileiro, meio que, como é que eu posso dizer, o exército brasileiro é como um apoio da pequena burguesia, sabe? Isso realizou um golpe militar que isso reprimiu violentamente a classe operária e a juventude, e estudantes, e isso teve um início de um período mais sombrio da história do Brasil, sabe? E a ditadura militar, ela não só torturou, mas ela censurou, ela matou, ela teve essas consequências para quem lutavam por uma sociedade mais justa, sabe? Para quem era a oposição, para quem também não tentava entregar o país de mãos vazias, assim, sabe? E a juventude, os jovens, os estudantes, eles teve um papel muito importante aqui na luta contra a ditadura, porque nesse período surgiram as grandes correntes de massa do movimento estudantil, que foram os diretórios centrais dos estudantes, que é o DCE, e os grêmios estudantis e as uniões nacionais dos estudantes. Isso ganhou muita força, isso meio que renasceu lá no período do golpe militar, mas, apesar dos incríveis esforços da juventude, meio que isso foi, foram os trabalhadores, o fator determinante para essa queda da ditadura, para esse abaixo da ditadura. Meio que realizaram poderosas greves, eles construíram a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, e o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, né? E em 68, as mobilizações estudantis e as greves operárias, teve uma visão de que o mundo ele estava uma ebulição, sabe, em 68. E eventos como a Primavera de Praga na Tchecoslováquia e o Maio de 68 na França, isso influenciaram os movimentos no resto do globo terrestre, sabe? E no Brasil, aqui a situação ela não foi muito diferente. Apesar de não possuir nenhuma ligação direta com nenhum desses acontecimentos da Tchecoslováquia e na França, na base dos movimentos havia o início de um questionamento mais amplo do capitalismo, sabe? Isso meio que aterrorizava muito a burguesia.
E no mês de abril de 68, o assassinato do estudante secundarista, que foi o Edson Luiz, ele meio que começou a abrir mais portas assim, e começou a desencadear uma série de mobilizações estudantis e um protesto contra a sua morte, sabe? E a UNE, ela decretou uma greve generalizada aqui do Brasil, que era uma greve estudantil, em junho do mesmo ano, que ocorreu a passeata dos 100 mil, na época dos atos mais importantes contra a ditadura militar.